Bom dia, José Paulo de Andrade. Bom dia, Pedro Campos, bom dia, ouvintes. Mais do mesmo? Tudo bem, a gente sabe que não dá para mudar de uma hora para outra toda a nossa estrutura política. São décadas e mais décadas e os mesmos costumes. Agora, esse é um governo que aparenta ser uma novidade, que veio para mudar. Por isso, não entendemos a notícia de que Onyx Lorenzoni, o ministro-chefe da Casa Civil, quer dizer, o segundo homem do governo, vá agora se exonerar para voltar à Câmara, para voltar na presidência. Ora, tenha santa paciência, será que quem ficou no lugar dele lá não poderia fazer isso muito bem? Puxa, ele, afinal de contas, Pedro Campos e ouvintes, é o ministro que está ali no braço direito do presidente da República. Não gostei dessa e não entendo por que isso, que são práticas antigas que se repetem. Ou o cara é uma coisa ou é outra coisa. Ou ele quer ser ministro ou ele quer ser deputado federal. As duas coisas não dá para aceitar, porque isso faz parte da velha política que o eleitor deu um recado muito claro que não quer mais. Seria uma mudança importante que nós teríamos, né, Zé Paulo, de atitude aí. E eu também concordo com você nessa, viu? Acho que não tem muito como misturar as coisas. Até acredito que para assumir um cargo, era preciso deixar o outro cargo, né? Se o sujeito quer ser ministro, ele tem que ser ministro a partir de agora, né? Não é mais deputado e a nossa legislação, infelizmente, permite situações como essa. Então, explicando aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, foi eleito deputado federal na eleição de outubro. Hoje, ele vai ser exonerado. Para amanhã, a publicação sai no Diário Oficial e ele consegue então assumir o cargo de deputado e votar na eleição que acontece amanhã à noite. No sábado, ele já pede licença do cargo e volta para o governo, para a Casa Civil, onde permanece aí como um dos ministros mais importantes do governo Jair Bolsonaro. Uma velha prática que está sendo adotada pelo ministro para garantir mais um voto lá para o Rodrigo Maia, né? Com certeza é isso, né, Zé Paulo? Não tem expectativa de que o Onyx saia para votar em outro candidato lá na eleição que acontece amanhã na Câmara Federal. Pois é, e como é que fica o suplente, né? Ele assume e na hora importante, na hora do voto, né, para qualquer coisa, não só para a presidência da Câmara, mas para qualquer outro tipo de votação, se interessar ao governo, já volta o ministro se exonerando de novo. Essa é a primeira das exonerações, hein? Nós estamos aí terminando o primeiro mês do novo governo. Você não tem a dúvida que quando a reforma da Previdência bater lá, vai acontecer isso de novo, né? Não dá para correr risco nessas horas importantes, eleição para a presidência, matérias importantes que o governo quer votar. Isso deve acontecer mais algumas vezes. A gente assistiu isso agora há pouco, né? Com as reformas importantes que o governo Michel Temer conseguiu aprovar, uma debandada de ministros voltando lá para o parlamento para registrar o voto e garantir os votos necessários para a aprovação dessas matérias. Então, não se surpreendam se isso acontecer de novo pelas próximas semanas e pelos próximos meses. É uma prática que garante aí ao governo uma quantia mínima aí numa votação que deve ser apertada, né? A expectativa pelo menos é essa. Bom, outra polêmica no ar, a ida do ex-presidente Lula ao enterro do seu irmão Genival, conhecido como Vavá. Primeiro, tivemos uma decisão de primeira instância a pedido da Procuradoria do Ministério Público do Paraná. E a juíza Carolina Lesbos negou a autorização. O caso foi parar no TRF-4. A defesa levou para lá o problema. Também deu parecer contrário. Aí, foi para o Supremo Tribunal Federal e o ministro Dias Toffoli até exagerou na sua decisão. Ele não só permitiu, né, porque o enterro estava marcado para 1h, já não haveria até tempo para o ex-presidente chegar, ele permitiu que ele viesse a São Bernardo para se encontrar com seus familiares. Ora, o que isso significa? E aí, nós temos duas posições. A primeira, Lula teria todo o direito de participar do velório e do enterro de um ente tão próximo, um irmão, e esse era um irmão que ele realmente curtia.
Não era o caso, foi citado aqui que 2 falecimentos de irmãos, ele não tinha comparecido, eram meio-irmãos, né? Esse não. Pô, né, Paulo, mas é irmão, né? Irmão é irmão, né? Meio-irmão. Não, né? meio-irmão é irmão, pô. Como meio-irmão? Irmão por parte de pai é meio-irmão? Não é de sangue, né, total. Ah, né? como assim, Zé Paulo? Como não? Sim, mas tudo bem. Mas tudo bem, vamos por aí. Bom, ele queria ter ido lá. Não podendo ir, agora encontrar com familiares é uma coisa que não dá para aceitar. Mas a medida do ministro Dias Toffoli é exatamente essa, para ele poder se encontrar com a família e ter um conforto ali, dar um conforto para os familiares próximos, né? Tanto é que não houve autorização para ele ir ao velório. E aí, ontem nós dissemos aqui nesse microfone, nesse horário, que a ida do ex-presidente Lula ao velório causaria um tumulto e poderia provocar até mesmo lesões ou até mesmo a morte de pessoas que fossem para o local e a polícia tivesse de agir para desobstruir a passagem para a chegada ou saída do presidente. Você vê que o ministro Dias Toffoli teve esse mesmo entendimento, tanto que não deixou ele ir ao sepultamento, não deixou ele ir ao velório. Porque pela hora da decisão não daria tempo. Mas se encontrar com familiares seria muito pior do que ir simplesmente ao enterro, né? Ele não avaliou as consequências disso. Aí o próprio presidente resolveu a situação. Ele, o que tudo indica, considerou que seria humilhante se encontrar com familiares num quartel militar e decidiu ficar em Curitiba. Preferiu ficar em Curitiba. Para mim isso foi um uso político. Tudo bem que o Lula queria ir no velório do irmão. Eu acho que tem todo o direito de ter esse desejo. Respeito muito esse momento de dor da família. Mas agora, do ponto de vista da lei, é preciso observar alguns critérios. E a lei, e o legislador foi sábio ao escrever o verbo poderá, e não outro verbo na hora de definir essa previsão e esse direito que o preso tem, para não causar nenhuma expectativa direta e absoluta daqueles que demandam à justiça o pedido para sair temporariamente da cadeia nessas circunstâncias. Poderá por quê? Porque precisa ser analisado. Cada preso tem uma situação específica. A situação específica do Lula é o seguinte: a militância poderia cercar o local e aí você poderia ter uma situação de confronto, você poderia colocar a paz social em risco. Então, por isso, todos os juízes negaram a ida do Lula ao velório. E eu digo todos, até o Supremo. O que o Supremo fez foi abrir uma porta lateral. Dizer, olha, vamos autorizar que ele vá a uma unidade militar. Por que uma unidade militar? Porque numa unidade militar tem uma segurança maior do que qualquer outro lugar. É somente por isso que o ministro Dias Toffoli disse, ele comparece a uma unidade militar, onde há uma segurança reforçada, lá dentro nós temos condições de garantir a segurança de todos, não haverá presença de imprensa, de militância, não vai ter palanque político, ele se conforta lá com a família e depois disso ele é levado novamente para o cárcere. Foi exatamente esse o intuito, né? Do ministro Toffoli ao seguir o posicionamento da segunda instância e da primeira instância, proibindo a presença do Lula no velório do irmão ontem. Mas o que interessava ao Lula era estar presente no enterro do irmão, não se encontrar com familiares, o que ele pode fazer perfeitamente em Curitiba, lá na sede da Polícia Federal. Fica muito mais fácil os parentes irem para lá do que ele se deslocar. Que era um número maior aí de parentes do que os cadastrados, né? Então acho que seria ali E no velório é para isso, né, Zé Paulo? É para confortar os familiares que ficam, né? O morto tá ali, tudo bem. A cerimônia ali, dependendo da religião, uma reza, uma oração, mas o intuito, né, de você liberar um preso para ir se despedir do ente querido é também essa possibilidade de receber e dar um conforto aos familiares que ficaram, né? Então, agora, no fim, por que a decisão tanto de primeira instância como do TRF4? Por quê? Porque no dia 7 de abril aconteceu tudo aquilo que todos sabem, né? Ontem foi comentado aqui por nós.
cercaram o sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo, quase que houve um confronto, não sabíamos, não poderíamos imaginar o que aconteceria se tivesse havido esse confronto, porque foi mesmo para se opor à prisão de Lula que houve toda aquela manifestação no que nós chamamos de show missa, em que ficou para segundo plano a primeira-dama Marisa Letícia, que seria homenageada naquele ato religioso. Exatamente. Foi isso que determinou certamente as duas decisões, tanto da juíza Carolina Lesbos como do TRF4. Você imagina a sua situação? O Lula chega lá no velório, entra, né, tudo certinho, aí começa aquela muvuca, e a militância, e Lula livre, e não sei o quê, e vai crescendo, e vai. Porque eles não respeitaram esse momento, né, de tranquilidade do velório. Os manifestantes que estavam lá ficaram gritando, né, fizeram ali quem teve acesso às imagens percebeu isso, né? E na hora do momento ali de dor, de conforto, era um protesto que estava sendo feito logo ao lado. Então aí a polícia vai ter que usar a força. Já pensou, bala de borracha? No velório não é lugar para isso. Então me parece que os julgadores aí de primeira, segunda e até o ministro Toffoli, que achou uma saída, que na minha visão não é a melhor, mas achou uma saída respeitável, tiveram bom senso de impedir, né, um tumulto num lugar de respeito e despedida. Não, e a presidente do PT, a Gleice Hoffmann, está aí para agitar mesmo, né? Já estava preparando, né? Então, eu acho que as decisões de primeira instância do TRF4 foram as decisões mais acertadas. E a decisão que valeu mesmo e que foi mais acertada ainda foi do ex-presidente Lula, que diante de todas as circunstâncias preferiu não vir a São Bernardo para se encontrar com seus familiares. Ele resolveu a situação. Agora, às 8h12, vamos saber do trânsito em São Paulo, do helicóptero Robson Ramos, no meio do rodízio de placas 7 e 8, que vai até às 10 horas no centro expandido. Robson. Bom dia, José Paulo de Andrade. Falando do trânsito para o motorista que está aqui na zona leste da cidade, nós já passamos também pela zona central, pela zona norte, áreas muito atingidas pelo fortíssimo temporal de ontem no fim de tarde na cidade de São Paulo, nesta região, porque aí na região do Morumbi estávamos no mesmo horário com céu azul sem nenhuma gota de chuva. Aqui pela Avenida Aricanduva, no sentido marginal do Tietê, tem lentidão desde Afonso Sampaio Souza até a passagem pela Avenida dos Latinos. Para São Mateus, a condição de trânsito é boa. Quem chega pela Aricanduva até o viaduto Engenheiro Alberto Badra reduz a velocidade a partir da Rua Rodeio e entra no viaduto com trânsito carregado até a saída da Penha. No sentido contrário, o motorista que vai para o bairro vai indo bem por ali. Volta às aulas HP. Compre cartuchos originais HP a partir de R$ 39,90 e ainda concorra a mais de 450 prêmios e 6 prêmios de 1 ano de escola grátis. Esta meia hora tem o apoio de Bradesco. Fale com a Bia e abra sua conta.